Aurélio, pastor presidente da Igreja Batista da Graça em Taubaté. É com imenso prazer que compartilho com vocês agora uma porção da Palavra de Deus, na certeza que ela edificará a tua fé e mudará a tua história. Que Deus os abençoe. Obrigada, Jesus, pela tua presença neste lugar. Senhor, trouxe uma palavra ao meu coração, que está lá no livro de Esther. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos e voltar para trás. Você vai ter Jó, e aí você vai chegar em Esther. Esther, no capítulo 2, no verso 12. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluias. Esther capítulo 2, verso 12, amém? Todos encontraram? E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Amém? O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E com certeza você já leu o livro de Esther e você conhece bem a história de Esther. Esse momento em que se relata essa história, esse capítulo, na verdade esse livro, ele inteiro, ele se dá quando o Império Medo-Persa agora subjuga o Egito. E agora Assuero, o rei Assuero, na verdade Assuero não era o seu nome, Assuero é título de monarca. O nome dele é Xerxes. Xerxes significa poderoso, todo poderoso, braço forte, olhar altivo. E Xerxes agora ele domina como rei a Pérsia. E Xerxes ele tinha um poder militar muito grande. O exército do rei Xerxes era um exército muito poderoso. A área do militarismo era uma área forte da parte do rei da Pérsia, da parte de Xerxes. E ele agora domina da Índia até a Etiópia. E ali o rei Xerxes, ele agora, todas essas cidades estão agora subjugadas a ele. São 127 províncias que respondem a ele. E agora ele vai dar uma festa durante 7 dias. E você sabe bem a história. A rainha Vasti, ela se recusa a entrar na presença do rei, porque ao mesmo tempo ela também está dando uma festa. E ali o rei Xerxes depõe a Vasti. E agora os servos do rei vão sugestionar ao rei que ele procure alguém. Ele procure agora uma moça virgem ali na fortaleza de Suzã, para que ocupe agora o lugar de Vasti como rainha. E agora a Hadassa, que nós bem sabemos que se chama Esther, ela é escolhida para participar desse processo seletivo, vamos dizer assim, para poder competir com outras mulheres também, para que ela fosse colocada também como rainha no lugar de Vasti. E a Bíblia fala nesse versículo, no versículo 12, que nós lemos, que havia ali um ritual, havia ali um processo
para que as moças, na verdade, para que elas entrassem na presença do rei, elas precisariam entrar, passar por um processo diferente, um processo de embelezamento, um processo de purificação. E lendo esse versículo me chamou a atenção quando ele fala que o processo de purificação era o tempo de 1 ano, 12 meses, 1 ano. E o número 1 na Bíblia, ele me dá a ideia de unidade, daquilo que é único, daquilo que é exclusivo. Aquele processo de purificação, ele era um processo com um propósito único, um propósito exclusivo, se achegar diante do rei. Havia um tempo, 1 ano, e aí eu já começo dizendo que Deus, ele é o dono do tempo. Deus, ele sabe perfeitamente quanto tempo você precisa passar por esse processo de purificação. Porque diante do rei, nós falamos aqui um pouco sobre reverência, e nós podemos também trazer isso para dentro da mensagem, que diante do rei não se podia chegar de qualquer maneira, precisava passar pelo processo de purificação. E esse tempo era de 1 ano. Deus, ele sabe quanto tempo você precisa passar por isso aí que você está passando. Deus, ele é o dono do tempo. Ele é o dono do Kairos. E muitas vezes a gente começa a se questionar: Senhor, mas já tem 5 anos. Senhor, mas já tem 10 anos. Senhor, o Senhor está atrasado. E interessante, queridos, que esse processo, ele era por 6 meses com óleo de mirra. A mirra era uma erva amarga. O óleo da mirra, ele servia para ungir os cadáveres antes da morte. Mirra tipifica morte. E eu quero dizer para você que dentro desse processo de embelezamento no spa de Jeová, você vai precisar passar por 6 meses aí, sendo banhado por esse óleo, matando a sua carne, renunciando às suas vontades. Toda vez que a Bíblia fala para mim, toda vez que a Bíblia relata sobre mulher, na maioria das vezes, a Bíblia está se referindo à noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E muitas vezes a noiva de Cristo está vivendo na alma. A noiva é uma igreja almática. O que é isso, pastora? Uma igreja que vive baseada na alma. O que contém a alma? Sentimentos, vontades, emoções, intelecto. E muitas vezes nós estamos vivendo na alma, vivendo as nossas vontades, vivendo as nossas emoções, querendo sentir a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus olha para nós e a Bíblia fala que Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. E o Senhor diz para você: é tempo de você parar de adorar na alma. Você precisa começar a adorar no espírito. Não podemos ser uma igreja almática, mas uma igreja que vive pelo espírito ou em espírito. Óleo de mirra, 6 meses. Elas eram banhadas naquele óleo de mirra, naquela erva amarga. E quanto tempo que você tem passado aí, que de repente você tem falado: Senhor, mas só eu que renuncio. Senhor, lá dentro da minha casa, só eu, Senhor.
Só eu que tenho que me calar? Só eu que tenho que ficar engolindo essas situações e não tenho que falar nada? Senhor, só eu que tenho que pagar o preço de buscar dentro da minha casa? Senhor, só eu que tenho que ser espiritual dentro do meu lar, carregar o lar nas minhas costas? Senhor, eu estou cansado, eu estou cansada. Senhor, esse papel não é meu. Mas o Senhor fala para você: você precisa se banhar nesse óleo. Sabe por quê? Faz parte do processo. Faz parte do processo de purificação. Sabe por quê? Há um propósito. Sabe qual é o propósito do processo? Se achegar diante do Rei, se apresentar diante dele. E sabe o que é mais interessante? O processo de purificação, na verdade, era como se fosse uma sauna nos nossos dias. Cavava-se um buraco na terra e uma parte maior ao lado. Naquele buraco eles colocavam carvão, colocavam fogo naquele buraco. As mulheres entravam nuas dentro daquele buraco, colocavam os pés na parte lateral. As servas vinham, colocavam sobre elas uma toalha, e aquele vapor que subia, e ali eles misturavam aquelas ervas, aquelas especiarias, e aquele vapor que subia com aquela toalha sobre elas, aquele vapor abria os poros, e aí permitia que a essência daquelas ervas entranhassem nos poros daquela mulher. E aí precisava se repetir isso todos os dias, de 30 a 40 minutos. Todos os dias precisava ser feito aquele processo. E quando elas saíam daquela temperatura, nós sabemos bem que quando, os nossos poros abrem, como na sauna, não é? É absorvido ali, os nossos poros se abrem, E aí, se a gente de repente passa um creme, passa um negócio, a nossa pele vai absorver. Quando a temperatura fica amena, quando a gente sai de lá, os nossos poros se fecham, mantendo a essência da fragrância. E aí eu quero dizer para você, querido, nessa noite, o calor precisa vir para que a essência fique entranhada nos seus poros. Sabe como a essência vai entrar em você? É no calor. O fogo, sabe? O fogo, a fornalha, aquele momento difícil que você está atravessando e que você pensa que nunca vai acabar. O Senhor está falando assim: olha, eu estou te preparando para que você venha receber da minha essência. A essência não podia estar somente do lado de fora. A essência precisava se interiorizar. Sabe, quem já teve a oportunidade aí de passar um perfume importado, sabe? Você passa aquele perfume e aí fica o dia inteiro, aquele cheiro. E você vai tomar banho, você ainda sente o cheiro do perfume, não é assim? É desse jeito. Só que o perfume não poderia estar só por fora, ele precisava estar dentro. Mais 6 meses de preparação, com aquelas ervas, com aquelas especiarias. E quando a mulher entrava na presença do rei, você imagina a pele, Você imagina que coisa, o cheiro que devia ser. Havia um propósito. O propósito era agradar o coração do rei. O propósito era que o rei se deleitasse nela. E antigamente, quando a noiva entrava nos aposentos do rei, eu tenho certeza que você já leu aquele versículo, Salmos 37, no verso 4, que fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em algumas versões nós temos escrito: deleita-te
não é? Você sabe o que é deleitar-se? É exatamente a noiva entrar nos aposentos do rei, como era naquela época. E o intuito de deleitar-se, na verdade, era do rei. Então a noiva entrava e o desejo dela não era para ela. O desejo dela era para o rei. O rei precisava deleitar-se nela. Ela precisava dar prazer ao rei. E não tinha isso, aqui você não pode tocar, aqui você não pode, peraí, aqui não. Ela precisava satisfazer os desejos do rei. E esse versículo, ele nos traz a ideia para o nosso coração, em que precisamos agradar o coração do rei. Quando entramos na presença do rei, ele precisa se agradar de nós. Eu não estou entrando na presença do rei para expor regras para o rei e dizer: olha, rei, eu quero que seja assim, eu quero que você me toque desse jeito, eu quero que seja dessa maneira. Não! Quando eu entro na presença do rei, eu quero que ele se deleite-se em mim. Eu quero dar prazer ao rei, porque eu sei que automaticamente, quando eu dou prazer ao rei, o rei vai olhar para mim e vai dizer: pede-me o que queres. Até a metade do reino eu te darei, pede. É forte. Não, mas nós queremos ter os nossos prazeres satisfeitos. Não é assim? Eu não entro na igreja pensando que: Senhor, como que o Senhor quer hoje? A palavra raiz primitiva da palavra conhecer, eu já falei isso algumas vezes aqui, e eu amo essa definição. Ela se chama iada. Iada quer dizer conhecer intimamente. Conhecer intimamente. Você precisa iada o Senhor. E fala exatamente sobre isso. A noiva se relacionando com o noivo intimamente. E se você não está entendendo, é isso mesmo, sexualmente. Dando prazer ao noivo, fazendo aquilo que o noivo se agrada, realizando os desejos do noivo. Iada. Por isso que a palavra do Senhor fala que quando Ele vier, o Senhor vai falar para alguns: aparta-te de mim, porque eu não vos iada, eu não vos conheço. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você não vai entrar no meu reino se você não quiser me conhecer intimamente. E o Senhor, Ele tem buscado uma noiva que está se preparando com vestes de santidade, com vestes de purificação. É essa noiva que o Senhor Jesus vai buscar, querido. Vai vir buscar. Uma noiva lavada e remida pelo seu sangue. Sabe, existe o ritual de preparação. E o propósito desse ritual é nós nos encontrarmos com o noivo. Nós estamos nesse processo de purificação. Nós estamos nesse processo de embelezamento, de purificação. Queridos, se você não matar a sua carne, se você não for banhado no óleo de mirra, ali no templo onde agora é o óleo ali onde é preparada as especiarias, se você não viver esse tempo de purificação em Deus, você não vai estar pronto para entrar nos aposentos do Mestre. Tempo de purificação, tempo de embelezamento. É preciso descer. E todas as vezes que eu me lembro, quando eu li sobre essa curiosidade que elas
entravam naquele buraco. O buraco era cavado aonde? Na terra. Todas as vezes que a gente lê algo na Bíblia falando sobre terra, se refere à nossa humanidade. Se refere à nossa estrutura que é pó. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Que a gente precisa descer dentro desse buraco. Sabe? E como elas desciam, precisamos descer nus, espiritualmente falando. Sabe? Sem nada que nos acuse. Precisamos estar nus. Lembra de Adão e Eva? Adão e Eva não se envergonhavam enquanto estavam nus. Mas eles perceberam que já estavam ali, estavam nus quando eles perceberam, foi no momento que eles pecaram. Por quê? O pecado faz a gente se esconder de Deus. Faz a gente esconder a nossa nudez. O Senhor quer que você entre nu, dentro desse buraco. Sabe? Feito na terra. Humilhação. Humilhação vem da palavra humus. Humildade. Querido, se a gente não estiver disposto a descer, se nós não estivermos dispostos a abandonar a nossa alma, abandonar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades. Pastora, mas eu chego na igreja, eu não consigo sentir a presença de Deus. Claro, o dia inteiro vendo novela, o dia inteiro lendo horóscopo, edificando a alma, ouvindo música que não é para ouvir. E como é que quer chegar na igreja e sentir a presença de Deus? Mas eu não estou sentindo nada. Estou sentindo nada. Não vai sentir nada mesmo não. Big Brother queima, mas queima com vontade, Jesus. Queima com vontade. Eu não entendo não, irmãos. Eu não entendo não. Foram fazer uma entrevista com a diretora lá da Globo. Big Brother, sobre o Big Brother. Ué, você não tem medo não dos crentes, de você perder a audiência, porque os crentes não vão assistir isso aí não. Como é que é? Os crentes são os primeiros. São a grande maioria, a audiência, ó. Uma igreja almática. Nós queremos chegar na igreja e sentir Deus. Não buscamos ao Senhor durante o dia. A igreja não quer orar mais, querido. A igreja quer a resposta, ó, via WhatsApp. Desse jeito. E aí vamos perdendo os princípios. Sabe? Vamos perdendo aquilo que nós precisamos nos ater, que é a oração, que é a palavra. Se o crente soubesse o poder da oração, o crente orava de dia, orava de tarde, orava de noite, assim como Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas aí eu não quero, porque dá trabalho. E aí você pergunta pro crente, está passando uma situação terrível, e você pergunta: e você já orou? Você já orou? E uma vez o meu tio, que é pastor lá no Rio, falou uma coisa que isso ficou gravado no meu coração. Se eu estou passando uma situação tão difícil na minha vida, tão difícil, então a proporção que eu preciso orar também precisa ser muito grande. Muito grande, porque você entende o quê? Se o crente está num momento muito difícil, então ele está orando muito. Como tem sido a proporção da tua oração? Com certeza, se você está numa dificuldade terrível, você deve estar orando muito e buscando muito por isso. Você está indo para o monte, você está jejuando, não é? Você está pagando preço na madrugada,
ritual de purificação era um ritual onde precisava paciência. 1 ano. Irmãos, devia ser chato aquele negócio. Tudo bem, 1 semana, 2. 1 ano. Todo dia entrar dentro daquele buraco. Meu Deus, mas que prova. Botar aquela toalha na cabeça, aquela coisa agoniante. Devia ser um negócio para respirar ali dentro. E de repente você está se sentindo assim, com essa toalha na cabeça, e já agoniado, não está conseguindo mais respirar, não está conseguindo ver vida mais, esperança. E o Senhor te diz nessa noite: é necessário o ritual de purificação. É necessário. É necessário. É necessário. E o Senhor está conversando com alguém aqui hoje, e Ele está dizendo: filho, filha, é necessário. Porque quando você estiver de frente do rei, querido, quando o rei achar graça de você, quando o rei olhar para você, querido, imagina ser escolhido dentre tantas. Olha, não era porque Esther era escolhida que precisava ser de qualquer jeito. Ela era escolhida, foi escolhida, mas precisou passar pelo ritual de purificação. Você é escolhido. O Senhor te ungiu, te separou, te chamou, confia em você. Mas é necessário passar pelo ritual de purificação. Viu? Você não é xodó de Jeová não, sabe por quê? A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Quanto mais você buscar, mais você vai encontrar. Quanto mais você mergulhar no oceano de Deus. Jeremias 33:3 fala o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse ritual tem um tempo. Não é para a vida toda não. Ele tem um tempo. 1 ano, 2, 3. Eu não sei quanto tempo você já está aí no ritual. Não sei quanto tempo você está se embelezando aí para se apresentar diante do rei. Mas a Bíblia fala que a salvação é para aquele que persevera até o fim. Senhor, mas eu participei do teu ritual, Senhor, eu me preparei todo para o Senhor. Ah, Senhor, mas Senhor, eu fiquei 10 anos dentro da tua casa. Senhor, mas olha, eu pregava, Senhor, eu cantava, eu ministrava, Senhor, a EBD. Ah, Senhor, Senhor, mas realmente eu desisti. Querido, é até o fim. É até o fim. Você pode dizer para o irmão que está do teu lado: é até o fim. É até o fim. Vai até o fim. Diga para ele, mas diga com vontade: vai até o fim. Diga para ele. É até o fim. Sabe por quê? Ele quer que nós nos preparemos para as bodas. As bodas do Cordeiro. Você precisa estar pronta. Não somos perfeitos, querido. Não somos perfeitos. Nós somos, como o pastor fala, né? Pecadores regenerados. Todos nós estamos no processo de purificação. Todos nós estamos dentro desse buraco. Dentro da terra. Não é? Matando a nossa carne. Porque sabemos que haverá o grande dia que nos apresentaremos diante dele. E a Bíblia fala que as nossas vestes precisam estar alvas como a neve. As nossas vestes precisam estar brancas. Não pode haver mancha na sua veste, querido. Deus tem te dado todo esse tempo para que haja conserto. Para que você mude o rumo da tua história. Para que você mude o rumo da tua vida.
para que você mude o rumo dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, para que você mude o rumo dentro do seu ministério, na igreja onde você congrega. O Senhor tem te dado tempo, mas ei, haverá o dia que esse tempo se findará. Haverá o dia em que o relógio vai parar. Não o nosso, o relógio dele. Porque a eternidade é conquistada aqui na terra. E não vai adiantar diante dele você dizer: Senhor, mas eu não sabia. Senhor, eu não sabia que eu tinha que matar minha carne. Eu não sabia, Senhor, que eu tinha que sair da roda dos escarnecedores. Eu não sabia, Senhor, que eu tinha que me apartar do mal. Eu não sabia, Senhor, que ao meu redor havia uma nuvem de testemunhas. Senhor, eu não sabia. Eu não sabia, Senhor, que eu tinha que ser exemplo, que eu tinha que dar testemunho, que eu precisava cuidar da minha boca, cuidar da minha língua, com os palavrões, com a maledicência, com a blasfêmia. Você não vai poder se chegar diante de Deus e dizer: Senhor, ninguém me falou. Porque pela misericórdia o Senhor vai falar: ei, eu te coloquei lá na IBG. Você lembra aquele dia que aquela minha filha doida lá do juízo subiu e começou a falar lá no altar que você precisava se consertar, que você precisava matar a tua carne? E aí vai passar lá o filme, né? Olha aqui. Querido, passa por esse processo, sabendo que o grande dia chegará. E como nós louvamos aqui, vai valer a pena. Vai valer a pena. O processo está difícil dentro da tua casa, né? Está difícil lá, né? Você sabe o preço que você está pagando. Mas o Senhor fala para você: eu tenho visto com olhos de fogo. Aleluia, as minhas é a vingança, diz o Senhor. Deixa Deus fazer. Passa pelo processo do embelezamento, porque vai valer a pena. Sabe qual o propósito? É você achar graça diante do Rei. Quando Deus achar graça de você, querido, nada vai te ser evitado. Porque naturalmente o Rei vai olhar para você. E qual é o pai? Não é? A Bíblia fala: qual é o pai que não tem prazer em abençoar o filho quando ele obedece? Quando ele renuncia? Quando ele mata a carne? Fique de pé comigo. Aleluias. Aleluias. Deixa o perfume se entranhar nos seus poros. Quando aquelas mulheres passavam no corredor, todos podiam sentir o aroma, o cheiro da essência que elas exalavam. Como era bom aquele cheiro. Agradava aos servos. Imagine o rei. Quando Xerxes viu a Esther, a Bíblia fala que ele estende o cetro de ouro. Ele escolhe Esther. Sabe por quê? Ele não foi atraído somente pela beleza externa de Esther, mas havia algo por dentro. Havia algo que já tinha se entranhado nos poros de Esther. Era a presença do Espírito Santo de Deus. Xerxes viu que aquela mulher era uma mulher diferente. Ele podia sentir algo diferente em Esther. Qual o aroma que você tem exalado, querida?
qual o aroma que você tem exalado. Se esse processo for quebrado na sua vida, se você não for até o final nesse processo, a essência não vai entranhar nos seus poros, dentro de você, e você não vai conseguir exalar o bom perfume de Cristo. É necessário ir no processo até o fim. E eu quero fazer um convite diferente nessa noite. Eu quero chamar você que tem passado por esse processo de purificação. Você que se sente talvez como Esther, dentro daquele buraco, e de repente você está agoniado já ali dentro. Senhor, mas todo dia isso. Senhor, todo dia essa agonia aqui dentro, essa falta de ar, dentro desse buraco de terra. Senhor, parece que isso não tem fim. Eu quero te convidar para vir à frente. Eu quero dizer para você que vai passar. Eu não posso dizer para você quanto tempo. Se é 1 ano, se é 2, se é 3, 10. Mas eu digo para você que é necessário passar por esse processo para que você esteja apto para entrar nos aposentos do Rei. Pode vir. Oh, Senhor. Oh, Jesus, Tu estás neste lugar. Oh, Jesus. Oh, Senhor quer te trazer fortalecimento nessa noite. Senhor, não vou profetizar vitória sobre a tua vida. Eu vou profetizar força, unção de fortalecimento, para que você chegue até o fim, para que você persevere até o final, porque a vitória vai ser apenas consequência da tua perseverança. E é isso que você precisa. Força, força, força. Jesus está lá no Getsemane orando. A Bíblia fala que a alma dele está angustiada até a morte. E Jesus começa a falar com o Pai, dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Já precedia os momentos da morte de Jesus, da crucificação. Mas Jesus, ele fala, declara a última frase para o Pai, dizendo: mas contudo seja feita a tua vontade. Não peça ao Senhor para tirar esse problema de você. Peça para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Peça para que Ele te fortaleça para chegar até o final. O Espírito, você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, eu quero te convidar para vir à frente. Levanta suas mãos. Você que tem vivido aí no mundo, vivendo uma vida dissoluta, você que deseja Jesus, na verdade foi Ele que te escolheu primeiro, e Ele te chama. Você que precisa decidir por Cristo hoje, vem à frente. Leve Jesus para casa nessa noite. Você que precisa se reconciliar com Ele hoje. Você foi embora, abandonou os caminhos do Senhor. Jesus te chama de volta nessa noite. Se arrependa. Senhor Jesus não rejeita um coração contrito.